quebrar, o cara vai quebrar ali, ele vai gastar, sei lá, uma semana no seu apartamento, uma na sua, outra na sua e tal. O nosso a gente faz uma prumada em uma semana. Isso é fato. Tá? Só que o cara tem que desembolsar uma grana ali da prumada toda. Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial e patologia das construções civis. E como você sabe, toda semana a gente traz um convidado especial aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje, Priscila, qual que é o tema do nosso Manutencast de hoje? É um tema que eu trouxe especialmente pro Felipe, porque a gente pensou que não teria solução para uma tubulação que está vazando. Porque todo mundo fala, hoje tá normal, as pessoas falam assim, tá tubulação metálica? Troca tudo pra PVC, porque não tem mais solução. E já era. Será mesmo? Então, pra isso, nós trouxemos o Matheus Romano, que eu... Ela nem entendeu a letra dela. Claro que eu entendi, uai. Da Repipe, que é sistemas não destrutivos. Aí sim, hein? Aí eu gostei, hein? Conte-me sobre a sua empresa. Bom, primeiro eu agradeço o convite por estar aqui. A Repipe, ela ano que vem vai fazer 10 anos, né? Ela está no mercado aí desde 2013. Nós, hoje, né, numa nova gestão, estamos aqui desde faz 3 anos que estamos com uma nova gestão da empresa. Eu já trabalhava na Repipe, né, desde 2018, e aí em 2019 a gente resolveu fazer um acordo com os antigos proprietários e assumimos a empresa. Bom, a Repipe ela atua somente na área de inspeção de tubulação e renovação de tubulação por metodologia não destrutiva, né? É uma tecnologia nova no Brasil, já é conhecida no mundo todo. O ano passado essa tecnologia fez 50 anos de idade. Começou na Inglaterra com nosso querido Eric Wood, é o nome da pessoa que inventou isso. Até uma história bem legal, ele era um antigo engenheiro agrônomo, ele tinha uma fazenda de cogumelos lá na Inglaterra e ficava vazando a tubulação de ar-condicionado lá de uma estufa de cogumelo. E aí ele falou, poxa, como é que eu vou ter que trocar essa tubulação, vou ter que subir aqui e tal. Não sei como que ele chegou nessa tecnologia de uma manta embebida num epóxi e depois curada com, seja num calor, seja com o tempo, né, da cura da resina epóxi. E ele chegou nessa tecnologia. E aí hoje, na Europa, muito difundida isso, Ásia, América do Norte. E no Brasil tem aí mais ou menos 25 anos que a tecnologia está implantada no Brasil. Vocês me perguntaram aqui no começo o diâmetro, né, da tubulação. Não. Calma. Segura. Ignora tudo que a gente perguntou antes, que vai vir tudo pra cá, uai. Agora. Ok, desculpa. Segura. Mas peraí, antes de você já começar. Ou seja, tem 25 anos e a gente não sabia. Não sabe. Então, o que é o produto? Porque, deixa eu te explicar o porquê que a Priscila te convidou. Ela falou, especialmente pro Felipe. Não, então, convidei porque eu gosto dele, uai. A gente tava fazendo um podcast, e aí era um podcast sobre hidráulica. E eu falei, a pessoa que inventar um produto igual o da Ferrari, porque a Ferrari ela não tem step. Se o pneu dela fura, você tem um produtinho lá no porta-luvas, você coloca aquele produto no pneu, dá uma calibrada, ela já veda o pneu por dentro. Falei, cara, no dia que alguém inventar esse produto com uma tubulação metálica, é a solução. Eu acredito que seja a solução. Daí a Priscila falou, isso já existe, uai. Ela falou, isso já existe. Já existe, eu conheço uma pessoa que mexe com isso. E a gente vai gravar com essa pessoa. Isso existe, cara, essa solução que eu trato uma tubulação de ferro por dentro, ela tá vazando, eu coloco ali um WD-40, espirro um WD-40 e o WD veda o negócio? Não é bem assim. Na verdade, assim, tudo começa com as inspeções de tubulações. Né? Então, assim, lá fora, que até a Priscila comenta muito isso nos posts dela, aqui no Brasil a gente não tem ainda o conceito de fazer a prevenção. Sim, é verdade. Para nada. E lá fora é diferente, lá fora se inspeciona tudo. Né? Então, desde estruturas de concreto, pontes, viadutos, túneis, pilares, vigas, essas coisas. E também as tubulações, onde você não está enxergando, né? É como se fosse você colocar ali uma câmerazinha, fazer uma endoscopia, né, no corpo, para a gente ver como é que está o nosso corpo. Os tubinhos internos? Os tubinhos internos. Da mesma forma se faz a endoscopia nas tubulações. Deveria ter, até a gente está
tentando organizar uma comissão para se fazer uma norma de prevenção para as inspeções e tubulações no âmbito geral, mas é muito difícil juntar todo mundo. E então primeiro faz a inspeção. Passa ali uma câmera dentro dos tubos verificando como é que está por dentro. Né? Então assim, a câmera ela vai desde 1 polegada realmente, até daí... A câmera de 1 polegada ela é uma sonda com uma câmerazinha na ponta, você vai empurrando ela, ela vai visualizando a imagem. Aquela câmera que o povo usa para olhar dentro do carro, né? Também. Né? Mas aí ela é um pouco maior, com um cabo mais comprido e tal. E aí vai os robôs de inspeção para diâmetros maiores. Né? Então são carrinhos com câmeras, né, acopladas. Aquilo transmite via cabo ou via Wi-Fi, Bluetooth. E você vai inspecionando a tubulação. E aí vai marcando a metragem da tubulação e vai marcando as patologias. Né? Então aqui na junta tem deslocamento. Tantos metros, tem uma obstrução. Fissura, trinca, e aí vai. E aí determina-se a tecnologia a ser aplicada no revestimento da tubulação. Então, hoje, o que a Repipe faz é um tipo de tecnologia por método não destrutivo, que é uma manta embebida numa resina epóxi ou uma éster vinílica, e essa manta é introduzida dentro da tubulação, ela vai, vamos falar assim, fechada, murcha, né, vazia. Então você passa ela de uma caixa a outra, ou de um PV a outro, e depois você infla ela, aí ela cura. O método de cura hoje é cura ou pelo tempo da resina, ou por vapor, por cura UV, que é uma tecnologia super nova, e aí vira um tubo novo. Né? E devido aos materiais que você está trabalhando, que é uma resina epóxi, uma manta poliéster com plástico de um dos lados, você tem uma durabilidade de 50 anos desse material. Ou seja, pode dar uma sobrevida àquele sistema que está com a vida. Exatamente. Mas é uma coisa que eu não entendi. Você vai colocar um negócio lá, múltiplo do trem, aí você vai insuflar uma ele. Uma bexiga vazia, depois assopra a bexiga. Aí ele vai aderir à superfície interna do tubo. Não, isso é importante falar também. Ele não necessariamente precisa dessa aderência na tubulação. Então, assim, como ele é um material, ele está ali mole, né? Uma resina ela está ali ainda em estado líquido, e depois ela vai endurecer, então ela vai virar um tubo novo dentro do tubo antigo. Não necessariamente ela precisa de ser aderida na tubulação antiga. Mas ela não diminui a seção da tubulação? Muito pouco. Mas o muito pouco é o quê? Vamos falar que em um tubo de 100 de diâmetro, ele vai diminuir 3 milímetros de cada lado. E aí tem um ganho, Priscila, que é assim, para a tubulação metálica, principalmente, ela vai estar muito corroída, ela vai estar com... incrustada, fechada, ela vai estar só... muita incrustação, quase fechada. Quando ela não estiver quase fechada, ela já vai estar com uma superfície muito rugosa. Quando você passa esse material, ele vai ficar assim. Então você ganha um coeficiente de rugosidade, né? Você tem um ganho do atrito, do efluente que está passando ali, que vai estar, antigamente vai estar ali sendo travado, né, pela incrustação. Então, com a lâmina, né, com o material novo, ele vai ter melhor fluidez. Então, que eu antes tinha problema de vazão lá, por conta de um atrito interno gerado, eu vou melhorar porque fica lisa a superfície. Exato. Entendi. Mas o que eu vou fazer, por exemplo, eu estou com uma tubulação metálica que está com um processo de corrosão, de diminuição de seção, vai ter que retirar aquela incrustação, aí você retira e depois passa o produto, é isso? Isso. Então, assim, o importante é exatamente isso, né, das etapas para serem feitas o trabalho. Primeira coisa é a inspeção. Né? Então você inspeciona, limpa, inspeciona de novo e aí faz o revestimento. Entendi. Entendeu? Então, assim, existem tubulações que você vai inspecionar, limpar e inspecionar. Por que você inspeciona 2 vezes? Porque, primeiro, tem, igual você mesmo falou, Felipe, tem tubulação que fecha. Que a câmera não vai nem andar, ela vai travar ali por causa da sujeira que vai estar lá dentro. Então você primeiro põe ali a câmerazinha, vê o estado da tubulação e até onde ela conseguir chegar, você, beleza, gerou um diagnóstico e aí tem que limpar. Depois que você limpar, talvez aconteça até outros problemas. Fica mais visível, né? E aí vai ficar visível, porque você vai dar um diagnóstico mais preciso para tudo. Então, assim, até a dificuldade nossa hoje é assim, Matheus, vou vir aqui filmar. Tá bom, a gente filma e aí a geratriz... E aí a gente não limpa, a gente não tem equipamento de limpeza para grandes diâmetros, só para pequenos. Então, para o grande diâmetro, às vezes a gente
fica travado ali com o equipamento e eu não consigo evoluir na tubulação porque está muito sujo. E aí eu não consigo visualizar a geratriz inferior da tubulação, então, teoricamente, eu não consigo dar um diagnóstico preciso. Por quê? Porque às vezes na geratriz inferior da tubulação pode estar sem geratriz. Né? E às vezes, quando é esgoto, efluente industrial, a água é escura, né? O efluente é escuro, você não consegue ver se aquilo ali é água ou é o fundo da geratriz inferior. Então, assim, primeira coisa, filma, limpa, filma de novo e aí dá o diagnóstico. Essa aplicação eu consigo colocar em qualquer tubulação, água potável, esgoto, enfim, qualquer tubulação. E são duas perguntas em um, já pegando aqui. Eu consigo fazer isso inclusive em válvulas, porque se eu tiver uma válvula borboleta no meio do caminho, eu não vou inibir o funcionamento da válvula borboleta ali, da esfera, enfim, qualquer válvula que eu tiver no meio do caminho. Tá. É assim, a primeira pergunta é em qualquer tubulação, PVC, metálica, cerâmica, concreto, esgoto, o que tiver. Água, esgoto, efluente industrial, a gente tem algumas limitações, que são as pressões, né? Então você pega aí acima de 10 bar, é um pouco mais complicado, dependendo do diâmetro. E e efluentes com ataques químicos mais pesados, né? Então pH muito baixo ou muito alto e com temperatura muito alta também é super complicado de fazer o trabalho. Nas válvulas, tem que tirar as válvulas, você tira as válvulas, né? E aí você volta com elas para fazer o revestimento. Então eu tiro a válvula, você faz o revestimento, depois naquela seção eu corto e coloco a válvula de volta. Então exatamente. É um tubo novo, literalmente é um tubo novo, cara. É um tubo novo, exatamente. Perfeito, perfeito. Podia funcionar isso para caixa de esgoto, né? Ter um negócio que você coloca dentro da caixa e funciona, porque que trabalho que dá para poder trocar a caixa de esgoto? Então, dá para fazer, Priscila, mas assim, hoje, a gente hoje, até voltando um pouco a falar da Repipe, a gente atende desde do apartamento do Felipe, da Priscila, até a Petrobras, a Sabesp, a Braskem. Então, assim, eu estava até vindo na estrada pensando, a gente tem uma versatilidade muito grande com a nossa equipe. Né? Então, hoje lá, a gente está lá prestando um serviço na Prefeitura de São Paulo, uma obra grande, e ao mesmo tempo, na terça-feira, a gente estava numa casa no Morumbi lá fazendo um negócio pequenininho. Né? Então, dá para fazer isso que você falou. Só que o problema é que assim, a forma como é instalada hoje as estruturas hidráulicas, você mesmo sabe disso. Tem coisa maluca que você vê e fala, como é que o cara fez isso aqui? Né? Então, isso muito até por falta de conhecimento de quem adquire a edificação. Né? Então, assim, a gente vai lá, compra, quem não entende, fala, legal, beleza, é isso aí, fechou. Né? Então, assim, a gente até um exemplo rapidinho aqui, um parênteses. Essa semana a gente fez uma inspeção num prédio onde ele tinha um shaft, onde passava todas as tubulações hidráulicas e elétricas, mas ele não tinha nenhum acesso ao shaft. Então não é um shaft. Não é um shaft, Exatamente. Então eu falei, cara, recomenda-se aqui você fazer, já que você tem isso aqui, que é super... É um prédio antigo. Já vai quebrar, já deixa o shaft, né? Exatamente. Então, hoje assim, dá para se fazer, mas o problema é que como é feita as instalações hoje, não dá para fazer em todos os locais, entendeu? Entendi. Bom, pode falar. Eu tenho uma dor muito grande para condomínio, principalmente residencial em São Paulo, que prédio antigo, eles foram construídos com o tubo de ferro incrustado na parede, cara. Acredito que aqui deve ter também. Tem os prédios mais antigos? É chumbado, não tem shaft, não tem nada. Então, quando começa a dar problema, e agora, depois de um tempo, dá problema, e aí a tubulação inteira que começa a infiltrar, e a solução, normalmente, do cara é cancela essa tubulação, não uso mais, eu puxo por fora, pela fachada, eu passo uma tubulação de PVC por algum outro canto e não uso mais essa porque essa aqui tá morta, não tem mais o que fazer naquela ali, cara. Mas com isso aí agora tem solução? Então, tem solução. Só que no mercado predial é um pouquinho mais difícil de resolver isso. Por dois motivos. Primeiro, vou te dar um exemplo aqui. Estamos lá num condomínio conversando, uma torre de 10 andares, quatro apartamentos por andar. E aí, sei lá, então tem lá 40 moradores. Né? 20 querem, 20 não querem fazer. É muito normal isso. Você entendeu? Então, assim, para convencer... E o detalhe que é o seguinte, no prédio é aquela coisa de pensamento coletivo, né? Então, assim, no meu tá vazando, mas no seu não tá, então... Você que se dane, porque as pessoas estão preocupadas com dela, não, não vazou. Então, assim... Mas a aprumada vertical,
ela é considerada área comum, então a pessoa não pode se impedir de fazer. Então, mas é intervento, porque assim, aí que tá, Priscila, Mas o rateio vai fazer pra todo mundo, a grana todo mundo vai ter que pagar. Mas assim, é porque pro MADA vertical, quem responde se tiver um rompimento é o síndico. Pro MADA horizontal, quem responde é o morador. Isso, mas aí vamos lá. Até então, vamos lá, que tá vendo uns vazamentos lá no 8º, no 6º, no 3º, no final 2, no final 4 e tal. Aí o cara fala assim, olha, o final 4 eu vou quebrar. Não vou esperar vocês aí se resolverem, eu vou quebrar. Aí, tudo bem, ele vai quebrar, ele vai repassar essa conta para o condomínio, teoricamente. Igual você falou, a prumada vertical é de responsabilidade do condomínio. Sim. Aí o outro, eu vou quebrar. Não, eu não vou. Aí fica aquele picado, né? E fala, quanto que você vai gastar para quebrar para trocar o seu trecho ali, só no seu pavimento? Não sei, em São Paulo varia de 4 a 12 mil reais, dependendo do acabamento, dependendo do local que você vai, que é a obra e tal. Aí, beleza. Aí um síndico olhou lá, entrou no site nosso ou de algum concorrente nosso, achou a solução, falou, poxa, Matheus, vamos vir conversar. Aí a gente vai lá, faz uma reunião com o condomínio, só que assim, essa conversa fica durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? E aí assim, ao longo desse tempo, as coisas ou não acontecem ou demora mais ainda para acontecer. Mas aí também tem uma outra situação, tem outro ponto nesse assunto do predial, que é realmente o valor do negócio para ser feito no prédio, né? Então, assim, depende muito do diâmetro, da situação, da tubulação. Aí se os caras falar, não, eu vou partir para quebrar. Aí um acaba realmente partindo para quebrar, o outro não, vamos então juntar um dinheiro aqui para fazer essa tecnologia nova. Porque assim, o cara vai quebrar ali, ele vai gastar, sei lá, 1 semana no seu apartamento, uma na sua, outra na sua e tal. O nosso a gente faz uma prumada em 1 semana. Isso é fato, tá? Só que o cara tem que desembolsar uma grana ali da prumada toda. Claro. Entendeu? Então, assim, tem as questões comerciais e técnicas que ainda precisam ser melhor discutidas e mais a questão do pensamento do coletivo. Ajustados, né? Exatamente. Eu acho que é o problema de quase todo mundo, porque, por exemplo, a gente estava falando de fachada nos podcasts anteriores, o que eu mais ouço é, não vamos fazer manutenção de fachada porque no meu apartamento não infiltra. Sim, não sim. acho necessário. Enquanto não dói na própria barriga, não é. Igual quando vai ter reunião para poder falar sobre as regras da quadra. Se para aquela pessoa funcionar na quadra das 8 ao meio-dia tá bom porque ela treina às 9, então ela não vai querer mudar. Exato. Mas o outro que treina vai querer brigar e vai dar sempre essa briga, porque as pessoas, elas, mesmo vivendo no coletivo, é difícil fazer ela pensar no coletivo. Ela pensa, em primeiro momento, na necessidade dela. Se para ela tá bom, ela às vezes nem consegue prestar atenção no entorno. Ela não, no meu apartamento não tá vazando, então para que eu vou gastar esse dinheiro para poder fazer manutenção se eu não tenho esse problema? Infelizmente, isso é da humanidade. E aí eu acho que não fica nem preso no Brasil. Pelo que eu entendi, quando vai fazer o sistema, eu vou precisar retirar a parte dos registros, né? Então, nas regiões de registro, eu removo, faço o seu sistema entre registros, né? Isso. Então, por exemplo, eu vou fazer num prédio, eu vou ter que acessar, se não tiver, por exemplo, um shaft, uma abertura, eu tenho que fazer uma abertura naquela região do registro, remover a tubulação do registro e fazer entre um pavimento e outro. Então a quebra é quase mínima, né? Na verdade, assim, vamos separar, se você me permite aqui, precisa separar em água fria e esgoto. Claro. Né? Então vamos lá, água fria que é pressurizada, que vai ter os registros, teoricamente você precisa abrir só nos registros. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo de um prédio aqui. Então você tem aqui a válvula principal, do chuveiro, da torneira, tá? Então você vai só realmente retirar isso. E na água fria, quando a tubulação, porque só voltando um pouco na questão dos diâmetros, é assim, para alguns, existem as técnicas para cada diâmetro. Perfeito. Tá? Existe uma sugestão de tecnologia para cada diâmetro. Então assim, água fria, que geralmente é 1 polegada, 1,5 polegadas, usa-se o spray de epóxi. Então não é a manta mais com epóxi. Aí é igual o WD, então. Mais ou menos, mais ou menos. Cismou, hein? Porque a Ferrari é assim, é um sprayzinho. Você põe no pneu e... Como é que funciona? Só uma explanação rápida aqui. Você tira vamos fazer a coluna do final 2. Então você tira todas as válvulas do final 2, engata as mangueiras em cada válvula. Essas mangueiras descem por fora e aquilo você vira um circuito fechado de pressurização.
E fica ali. Onde você primeiro limpa, você joga um ar comprimido com granalha de fibra de vidro, de alumínio, do que quer que seja. Você raspa aquilo, então aquilo, né, vai ficar mais liso. E depois você joga um spray de epóxi. Legal. Tá? Essa técnica a Repipe não executa, tem outras empresas que executam, eu até nem sei muito, mas é basicamente isso. Tá? Isso, vamos falar que vai até 2 polegadas. E para tubulação metálica, né, de cobre, ferro fundido, aço carbono. Aí quando é PVC, aí o epóxi ele já não é tão recomendado devido à aderência. Aí sim precisa da aderência interna. E quando o PVC já está, né, para ele aderir, ele tem que estar muito seco. Então não recomenda-se isso. Aí recomenda essa troca. Mas voltando no que você falou, é tirar as válvulas e aí você entendeu, né, que faz o prédio todo, a coluna toda. Entendi. Né? Não sei se posso falar aqui dos diâmetros aqui, vou falar um pouquinho dos diâmetros. Então assim, o spray de epóxi, ele é recomendado até 2 polegadas. Aí de 2 polegadas, né, 50 milímetros até, vamos falar assim, 1 metro, aí é muito bem recomendado o CIPP, que é o nome da tecnologia que a gente executa. Né? A sigla é Cure in Place Pipe, tubo curado no local, que veio oriundo da Inglaterra, desse rapaz que inventou. Que é a manta, né, com feltro agulhado. De um lado é o plástico, que pode ser um polipropileno ou um poliuretano, um PVC. E a resina ela é impregnada com esse epóxi, ou um éster vinílico, um poliéster. E aí faz dentro da tubulação. Tem algumas restrições com curvas, né? Então ela não, dependendo do diâmetro, você não consegue acompanhar as curvas, né? Porque o material ele fica rígido, a manta ela não é tão flexível, então existe isso lá fora, até 400 milímetros, se eu não me engano, ela consegue fazer curva. Tem a limitação da pressão. E aí acima de 1 metro, aí já vem muitas outras tecnologias. Então tem uma tecnologia nova que está vindo para o Brasil, que é o Spir-on-Loud, que é uma fita de PVC que ela é desenrolada dentro da tubulação. Processo muito legal também. Vem tipo uma molinha e você solta a mola lá dentro, aí ela desenrola. Mais ou menos. Ela vai presa aqui fora, lá dentro tem uma máquina que ela vai desenrolando. Um rotor-router. Vai passando um rotor-router. não muito isso. O melhor é os exemplos. Lógico. Pegando coisas aqui. É uma fita que ela vai desenrolando lá dentro, a máquina vai encaixando a fita e vai formando um corpo único lá dentro. E por fora da fita você tem que fazer uma injeção de calda de cimento, um grout, para preencher o espaço anelar que fica entre a fita e a tubulação antiga. Aí ele tem uma redução maior de seção. Esse tem uma redução maior de seção, exatamente. Entendi. Mas uma dúvida que eu tenho da parte da tubulação, pelo menos que eu tenho muito problema em obra, é tubulação, por exemplo, tubulação de incêndio metálica. O pessoal faz aquela tubulação metálica diretamente no solo, você começa a corrosão dela por pitch, enfim. Chamei vocês, fiz o sistema, fiz por dentro, mas a minha corrosão vai continuar de fora para dentro. Né? Vai continuar agredindo a minha tubulação por fora. Chegou um ponto que vai furar em um trecho, eu posso ter o rompimento desse produto que foi aplicado? Ele pode, mas vai ser mais difícil do que se não tiver o produto. Por quê? Porque você criou uma nova camada ali internamente. Né? Então, assim, usando esse exemplo que você falou, Priscila, da corrosão na tubulação de incêndio. A tubulação de incêndio, de que forma que ela é corroída? Ou por um furo de fora para dentro, igual você falou, ou por troca, né, você esvaziou a tubulação, entrou ar, oxidou, aí começa. Né? Então pelos vazios que formam ali na tubulação. Como esse produto é um produto inteiriço, né, ele não vai ter mais nenhum tipo de... Separa o processo corrosivo. Exatamente. Se não tem oxigênio, não tem corrosão. Exatamente. Interessante. Exatamente isso. Bem legal. Então, assim, nas tubulações de incêndio, aí eu confesso que eu não sei, né, como que o bombeiro trabalha hoje, né, nas vistorias. Ele não vistoria isso, não. Pois é. E é um erro, né, porque assim, e até tem um jeito fácil de você ver. Você solta o registro, começa a sair água marrom, tá oxidada a tubulação. Eles falam que é normal, porque como é tubulação metálica, fica parada. Então, mas certo. Não deveria ser normal, porque se encadeou o início de uma corrosão, ali vai embora. A corrosão iniciou, ela só vai propagando.
E aí ou ela fecha a tubulação, ou ela cria vazios, ou ela cria fraturas. Ou corrosão fissuras. Pontuais, dependendo do tipo de lugar que ela tiver com Exatamente. ligação de metais diferentes. Exatamente. E aí eu até conversando com meu pai, que ele está fazendo lá no prédio dele em São Paulo, renovando o AVCB, eu falei, poxa, pai, mas eles não vão vistoriar a tubulação? Não. Não. Né? Porque Besteira. assim, Pra mas que deveria, isso? né? Porque Deveria. se você precisa da tubulação e ela está com problema, você não vai ter a mesma pressão. enfim. Eles verificam assim, vamos ver se funcionou. Aí aciona a bomba, vê se funcionou, funcionou, beleza, tá funcionando. Não verifica a parte elétrica, quadro elétrico com gambiarra, um monte de coisa, eles não estão nem aí. Pegando essa questão da tubulação de incêndio, Priscila, e eu não sei se a gente vai ter a resposta aqui. Pro ar-condicionado, quando a gente pega um chiller, e aí falando de central de água gelada, lá nós temos muita tubulação de cobre interno desses equipamentos. E para que não tenha problema de oxidação, nós fazemos uma passivação dessa tubulação justamente para não ter corrosão, porque a corrosão ali dentro do chiller vai furar em equipamento de 2, 3, 4, 5 milhões. Então essa tubulação ela passa por uma passivação, até mesmo porque o tubo interno ele tem um formato, ele tem um corrugado diferente para poder dar vazão da água, etc. Na tubulação de incêndio, não tem um negócio desse não? Fazer a passivação e o interna custo dela? disso, imagina? Aí você tá falando de que ele tá fazendo uma tubulação que vai justificar investir nela porque tem por trás o equipamento de 2 milhões. Incêndio, qual é o equipamento que você tem? Só a bombinha lá. Não, você não tem equipamento nenhum. Nenhum, zero. Nenhum. E aí Então os você caras acha que deixam as inchar. pessoas vão querer investir nisso? As pessoas não fazem nem sequer o colchão de brita para poder não ter contato direto com a tubulação e a terra para evitar corrosão? Manda a pau. Olha isso, quanta oportunidade, né, cara? Muito. E isso até, pegando um pouco do que vocês estão falando, vai muito também até da aplicação do nosso trabalho. Então, assim, a gente deixa bem claro para os clientes que, assim, hoje, né, o material vem de fora ainda, os equipamentos, é difícil acesso, vem tudo de fora, tanto o robô de filmagem, tem já no Brasil, né, pessoas vendendo, mas a maioria ainda vem de fora. A manta já pronta no formato, vem tudo de fora. Tal. Só a resina que é no Brasil, mas é cara também a resina. A resina é epóxi, né? Não sei se vocês têm ideia de valor, é caro. Então, assim, aonde que vale a pena fazer o trabalho? No predial, como é diâmetro pequeno, o consumo de resina é menor, vale a pena porque você vai, em vez de você pagar talvez 6 mil reais na quebra da tubulação, você vai pagar 4 mil reais por apartamento. Um exemplo só, perfeito, só tá bom. uma ideia de valor. Só que o difícil é convencer daí todo mundo, né, enfim. Já nos diâmetros maiores, aonde que compensa você fazer? Se você for avaliar a tecnologia de você abrir uma vala, quebrar, trocar o tubo ali existente por um tubo novo, e a nossa, vai sair mais caro o nosso, não tenha dúvida. Só que aonde a gente passa a ser competitivo? Quando a vala vai aumentando a profundidade. Né? Quanto mais tem que escavar, mais caro fica, né? Exatamente. Então, assim, é o escoramento, porque aí você vai fazendo, na escavação você faz assim um talude, né? Um corte assim, então você vai ter que ir perdendo pista de você muda a condição de trabalho, né? Da pessoa. Isso. E também, aí você pega na indústria, né? Então, vamos lá, tem lá uma tubulação que passa embaixo de um equipamento que está ali, né, produzindo. Uma fábrica produzindo. Exato. Então, assim, a gente já fez muita coisa na Nestlé, né, em Araras, em Araçatuba. A Nestlé falou, não, vou fazer com vocês, porque eu não vou quebrar meu piso aqui, eu tenho... Com a máquina produzindo aqui. Exatamente. Um outro mercado muito interessante para isso é rodovias, ferrovias. Né, a Vale esse ano, né, fez aí o revestimento de 14 ou 15 tubulações que passam embaixo da ferrovia aqui na estrada Vitória-Minas. Então, assim, você evita de quebrar a ferrovia, parar o trem, entendeu? Então, esse tipo de comparação é importante falar, porque não é todo lugar que realmente compensa fazer o trabalho. Agora, lá fora, aonde que é muito forte isso, né? Aonde as leis nas cidades são também muito fortes. Então, assim, por exemplo, em São Paulo está começando a mudar um pouco isso. Vamos supor, se a Copasa faz aqui um reparo na rua aqui, Priscila, só num registro ali, ela vai só quebrar ali uma janelinha ali de 1 por 1, por exemplo. Em São Paulo já tem lei que fala, não, se você vai quebrar 1 por 1, você vai ter que refazer o asfalto todo, da rua toda. Aqui não tem isso não. Entendeu? Aqui é buraqueira. Buraqueira. Mas em São Paulo, essa regra não vale para todos, porque eu passei em diversos lugares, eles quebrando e só fazendo a janelinha. Então, assim, isso vai começar talvez a realmente a decolar no Brasil, quando as regras forem mais
mais ali, como é que fala? Limitantes, né? Mais limitantes, e tiver que cumprir a regra. Sim. Entendeu? Então, isso é um ponto. E lá fora, da mesma forma, assim, o país que tem essas regras mais. E aí tem a questão também de você. Eu vou escavar, eu vou entulho, né? Gerar quebradeira e tal. Então, isso tudo. Compensa fazer essa solução porque ela não é traumática. Exato. Eu queria aproveitar antes da gente ir para a nossa parte final, que tá acabando. Onde que a gente te encontra? Porque, gente, eu acho essa solução tão legal, tão legal. Onde que a gente te encontra? Onde que a gente pode evitar de quebrar tudo e resolver da melhor forma possível? Então, a gente tem hoje, a gente tem nosso escritório lá em São Paulo, né? Temos o site, temos as plataformas. E tem até, vou ser bem sincero aqui, né? A gente tem outros concorrentes também, né? Que eu acho que é importante a gente divulgar a nossa tecnologia, que já ela não é tão conhecida, né? Então existe uma associação das empresas, né, que fazem esse tipo de trabalho, que chama ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Metodologia Não Destrutiva. Que legal. Né? É ABRAT-TT no final. Então lá tem empresa que faz, porque aí, só botando um gancho nisso aqui, que além do revestimento da tubulação, tem aquela parte de você puxar um tubo novo dentro do tubo antigo, né, que é o slip line, você puxa um tubo de PAD dentro de uma outra tubulação. Tem tubo cravado, né? Você faz um tubo novo numa rede nova, né? Cravando ali o tubo embaixo da terra. Existe o tight fit, que é um outro tubo que você puxa ele dentro da tubulação também e ele conforma exatamente na tubulação. Tem várias tecnologias de metodologia não destrutiva que acho que é legal saber. Aí vai mais para grandes diâmetros, né? Uhum. Vamos lá, vamos para o final. Ping-pong. Ping-pong. Um livro, O Velho Mar, Ernest Hemingway. Nunca li esse não, mas é bom? É muito bom. É pra pensar, né? Você fica pensando ali sobre eu tô querendo pensar, né? Não, esse livro é pra você ficar pensando Bom, é legal. Já eu gosto desse livro. É legal, já li. Não li. Uma música. Nossa senhora, uma música. Esses engenheiros estão tudo sem ouvir música. Estamos sem ouvir música. David Guetta, várias músicas dele, não vou lembrar agora. O cara é do eletrônico, velho. Específica. Tá igual meu marido do Tuti Tuti Tuti. O David Guetta tem uma música específica que eu, minha esposa e meu filho a gente adora, então David Guetta. É o Titânio? Não é. Eu só conheço essa música dele. Por isso que eu falei, eu só conheço essa. Filme ou uma série? Uma série. Eu gostei muito de uma série brasileira que teve esse ano, que foi Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica? Não vi essa série. É muito legal. Boa? Eu não gostei da segunda parte, mas o enredo é bem legal, é muito legal. Eu nunca assisti série brasileira. Eu esqueci o nome daquela artista que foi a principal. Eu não lá. gosto de filme brasileiro. É o preconceituoso. Vai lá, e o último? Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. São várias, né? Mas acho que a principal... Eu acho que é meu pai. Animal. É meu pai. Que show de bola. Quase emocionou, ele tá quase chorando. Animal, não, mas isso é legal, cara. Isso é legal. É a principal inspiração, é a base, né? Não, ele... Assim, a gente tem uma história bem legal desse trabalho de metodologia não destrutiva junto. Por questões comerciais e burocráticas, ele não pôde estar com a gente na empresa, né? Mas ele é um cara que realmente me inspira. Tem várias pessoas também que me inspiram, né? Eu acho que todas as pessoas com quem eu trabalhei, os meus chefes, todos me inspiram. O Gustavo é um deles, o Cláudio, o Itu da MC Bochimi. Nossa, esqueci o nome dele. Corta essa parte, pelo amor de Deus. Vai lá, fecha aí. Shinjiro. É difícil lembrar esse nome aí. Lembra seu nome. Não, mas é difícil. Vou falar pra Priscila escrever aqui, ó. Shinjiro. Mas não se insista. Espero que você tenha gostado. Deu pra entender que existe solução pra tubulação de ferro que tem dentro do seu condomínio que tá vazando. Você tá pensando em quebrar tudo, fazer aquela obra gigantesca. Não precisa. Tem solução, dá para poder partir para um outro meio
Nós não conhecemos, eu não conhecia. Muito obrigado por ter me falado sobre isso. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui inspirada e vai te procurar justamente para poder fazer essa solução dentro de um condomínio residencial. Aí você manda uma caixa de bombom pra gente. Se você tá ouvindo via Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, poder ver como é que tá o bate-papo. E o contrário também, tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas. Espero que você tenha gostado. Forte abraço, até a próxima aí. Fui! Tchau! Uai! Uai!